aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Amém. Meus irmãos, este salmo é um salmo muito conhecido da igreja, de todos os leitores da palavra de Deus. E eu cheguei aqui e fui orar para pedir uma palavra, se Deus me desse uma oportunidade, para que eu pudesse trazer uma reflexão para a igreja. Vejamos que nós já ouvimos aqui uma palavra exortativa através do nosso irmão Celso, uma palavra de Deus, onde fala que Jesus ele esteve ali no Getsêmani. E este salmo ele fala do domínio universal de Deus. Observa bem, Deus, ele domina os céus e a terra. Será que você pode se alegrar quando você serve esse Deus que domina os céus e a terra? Observa bem. E o salmista Davi, porque esse salmo foi escrito por Davi, é certo que ele ouviu Deus falar com ele, para ele registrar. Às vezes nós pensamos que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Eu quero afirmar para a igreja nessa noite que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aleluia. Deus reuniu vários servos, cerca de 40 servos, para escrever a palavra de Deus. Cerca de 1.600 anos. Nesse período foi escrito a Bíblia Sagrada. E Deus falava com alguém, nesse caso com Davi, quem sabe no extremo norte, e ele falava ao mesmo tempo com outro, com Paulo, com Pedro, com Samuel, quem sabe em outro extremo da terra, para escrever a palavra de Deus, para registrar a palavra de Deus. Então veja bem que esta palavra, a Bíblia Sagrada, ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Então se a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus está falando conosco nessa noite. Glória a Deus. Deus, ele fala comigo e com você a respeito do domínio universal de Deus. Aleluia. O nosso adversário, às vezes, ele quer dominar, nos dominar, dominar este mundo, dominar esta terra, dominar a igreja. Mas nós louvamos ao Senhor porque nós servimos a um Deus que é dono de tudo, a um Deus que ele tem
controle na sua totalidade, 100%. Deus, ele controla este universo. E quando nós olhamos para este salmo, Davi aqui, cheio de Deus, ouvindo Deus falar com ele, ele escreve: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Veja bem que quando nós olhamos para este versículo, nós vamos sentir aqui a palavra, ela vai nos dar uma confiança nesse Deus. Ela vai nos levar a confiar num Deus que tem um domínio universal. Ela vai nos levar a confiar mais ainda nele. Foi por esse motivo que o nosso irmão aqui na leitura, ele leu o Salmo 125 para mim, para você, para a igreja do Senhor nessa noite. E a palavra, ela é direcionada, a palavra, ela vem do alto, a palavra, ela vem do céu, ela vem do coração de Deus, para dizer para a igreja da seguinte maneira: os que confiam no Senhor. Quantos nessa noite aqui podem confiar no Senhor? Quantos? Então a palavra do Senhor, ela está dizendo a você, dizendo a nós, a igreja, seja ela local ou seja ela na totalidade universal, no mundo inteiro, Deus está dizendo: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Sabe por quê que a igreja, ela permanece para sempre? É porque ela confia no Senhor. É porque ela acredita no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Ela não acredita em Maomé. Não, a igreja não acredita em Budas, de jeito maneira. A igreja, ela acredita no Senhor Deus que fez os céus e a terra, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite para operar sinais, prodígios e maravilhas. Deus, Ele tem cura para alguém aqui nessa noite. Deus, Ele tem fortalecimento para alguém aqui que confia nele, para aquele que se entregou a Ele. Observa bem, quando nós falamos em permanecer, só permanece quem confia, só permanece aquele que acredita. Veja bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver um moço por nome de Jó. Aquele moço, ele foi acometido por permissão de Deus, foi acometido de uma enfermidade que jamais a medicina ela poderia resolver, mas ele acreditou, ele confiou, ele depositou a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, naquele que o salmista, ouvindo, disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Jó, ele não pendeu nem para a esquerda, nem para a direita. Ouça bem, o nosso objetivo, o nosso propósito, o propósito da igreja, não é pender para a esquerda, nem para a direita, mas o projeto, o propósito da igreja é ir em direção a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ah, mas eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para a direita. Você está em direção errada. Prossegue nessa noite em rumo à mansão celestial, a Canaã celeste, porque é lá que está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E Jó, ele nos deixou aqui este exemplo.
ele não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas pastor, pode haver desviado para a direita? Sim, com certeza, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas Jó, ele prosseguiu crendo, ele prosseguiu confiando, ele prosseguiu acreditando, ele prosseguiu entendendo que Deus iria se levantar para lhes dar a sua vitória. Observa bem, no capítulo 11, e o versículo de número 18 diz: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Aquele que tem confiança, ele tem esperança. Esperança de habitar a nova Jerusalém. Esperança de vencer os dias maus, esperança de conquistar algo que jamais o homem possa lhe entregar, mas ele tem essa esperança de conquistar daquele que é o Criador dos céus e da terra. Eu sinto nessa noite que Deus, ele fala com alguém aqui que precisava de ouvir a palavra dele nessa noite, uma palavra de confiança, uma palavra imperativa, nos ordenando: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e serás alimentado. Observa bem, meus irmãos, queridos, Deus, ele me fez lembrar agora de uma certa vez que eu estava ali na cidade de Sidrolândia. Estava ali aguardando uma vaga de trabalho. E eu fui me dada a oportunidade de trabalhar na diária, carpindo, não me lembro mais o que era a planta, não sei se era feijão, não me lembro. E todos os dias eu precisava de pagar o aluguel. E eu pegava de manhã cedo, eu preparava minha marmita, minha comida, colocava na garupa da bicicleta, pegava a enxada e ia para aquele trabalho. E eu paguei um alto preço, por quê? Porque eu trabalhava no escritório, a mão ela não estava acostumada ainda com o cabo daquela ferramenta, e eu paguei um preço grande ali, mas eu confiava no Senhor, eu acreditava que Deus iria abrir as portas para mim. Analisa bem isso, a confiança, o que gera no coração de Deus a confiança. Veja bem que o aluguel estava para vencer e eu me levantei na madrugada, coloquei o relógio para despertar, e ali eu fui para a oração, 2 horas, 2 e pouco da manhã. E eu fui para a oração, não foi por outra coisa, foi porque eu confiava em Deus, eu acreditava que Ele iria abrir aquela porta para mim. E ali naquele quarto de 2 por alguma coisa, só cabia a minha cama, o fogareiro que eu tinha ganhado, e só. E na madrugada, eu dobrei o joelho e falei com o Senhor. Falei: Senhor, falta 15 dias para vencer o aluguel, e é só eu de crente que moro aqui, porque era 18 quartos. E o nome daquele lugar chamava-se, eles tinham colocado o nome de galinheiro. Por que galinheiro?
porque ali só morava aqueles que trabalhavam nos aviários. Cidrolândia é um lugar onde tem muito. E eles moravam ali por quê? Porque era um lugar bem precário, e pagava pouco, e os drogados foram para ali. Então eles colocaram o nome de galinheiro, e eu morava no meio. E naquela madrugada, eu orando, eu lembrei, falei, Senhor, só eu de crente aqui. E o dono, ele vai passar aqui e vai me cobrar. E daí o que eu vou falar para ele? Eu não tenho dinheiro. Irmãos, veja bem o que é você orar com confiança. Quando você acredita, quando você crê, quando você coloca a sua confiança somente em Deus. E ali eu orei ao Senhor. E no momento em que eu fui deitar, Rabacantorá, surgiu uma voz, não foi interna, mas foi externa, porque eu ouvi aquela voz. E a voz, ela disse assim: eu nunca vi um justo desamparado. E quando falou assim, eu sentei, parei. E aí eu falei, puxa, mas eu sou justo. E a minha situação? E aí a voz de novo ela veio, mas uma voz com autoridade. Aquela voz que veio para corrigir e mandar ficar quieto. Falou novamente, eu nunca vi um justo desamparado. E olha, eu senti, comecei a tremer, fiquei sentado. Enquanto eu não concordei com aquela voz, eu não pude me deitar, porque eu fiquei ali estático. Bendito é o nome do Senhor. Eu botei a cabeça no travesseiro e dormi. No outro dia eu preparei novamente para ir. E lá, quando eu voltei, eu havia preparado para lavar a minha roupa. Voltei e falei, hoje eu vou almoçar em casa, porque eu preciso de lavar uma roupa e tal. E quando eu chego lá, aí veio um adolescente, uns 9 anos mais ou menos, uma criança. Irmão, é para você ir lá na casa do meu avô. O avô dele tinha uma sorveteria, e na frente da sorveteria tinha um orelhão, que era o meu contato. Colocava nos currículos, e aí dava aquele número do orelhão. E ali, e eu informei a ele, aquele senhor, falei, olha, quando o telefone tocar, o senhor, por gentileza, vai até aquele orelhão e atende, e ouve se é o meu nome. Oh, aleluia! Deus, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Xarabacantorá. E naquele dia o telefone tocou, e ele foi lá atender, e o recado era esse: se conhecia, e ele disse que sim, então é para ele ir lá na empresa 3 horas fazer uma entrevista. Bendito é o nome de Jesus. E aquele menino, ele entrou no meio das casas ali, né, que era um terreno, vários em volta. Entrou correndo, e eu fiquei até meio, e eu parei de lavar aquela roupa e fui lá, e ele falou, realmente é isso. 3 horas da tarde para você ir lá fazer a entrevista. Irmãos, a confiança, a convicção que nós devemos ter em Deus. E ali aquele período de dificuldade, se
encerrou naquele dia. Glória a Deus. Porque no outro dia, naquele dia mesmo eu fui para a empresa, fui no outro dia, fiz a entrevista. E na hora da entrevista, antes de um pouco da entrevista, eu entrei no banheiro. Falei, Senhor, dá uma olhada nas minhas mãos, eu não consigo trabalhar lá no campo, no trecho. Me dá uma oportunidade aqui dentro do escritório. E aí, o pastor Paulo, que era desviado, hoje está em Nova Alvorada, pastoreando, bateu na porta do banheiro. O engenheiro já chegou, e eu saí dali, fui lá com as minhas 2, ou era 3 carteiras, e ele começou a entrevista, olhava na carteira, olhava para mim, mas isso aqui é verdade? Sim, está na carteira. E por que você pediu para ir trabalhar lá no trecho, no sol? Eu preciso do trabalho e só tinha essa vaga. Ele olhou para mim assim, afastou a cadeira para trás, falou, e se eu colocar você aqui no escritório? Eu falei, para mim é melhor. Aí ele disse assim, então chamou o Manuel, que era um rapaz que era do trecho, tinha vindo para o escritório, e falou, você vai para o trecho e o Josemir fica aqui no escritório. Bendito é o nome do Senhor. Será que você pode adorar esse Deus essa noite? Será que você pode glorificar a esse Deus nessa noite? Aquele Deus que abre porta onde não tem. Aquele Deus que abençoa quando você dobra o seu joelho e fala com Ele na madrugada. Ele desce na terra para te abençoar. E nessa noite eu sinto que você está ouvindo uma palavra aqui, muito simples, mas Ele tem uma bênção para você nessa noite. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. A confiança, o que gera no coração de Deus.